Especialistas alertam para um provável novo surto ou uma pandemia, desta vez pelo vírus influenza da gripe aviária. O vírus implicado nessa sequência de mutações e que traz esse novo risco é o vírus influenza H5N1, que até então circulava basicamente entre aves. Começamos agora a detectar casos em mamíferos, na vaca, por exemplo, em seres humanos. Isso realmente nos traz preocupações, especialmente num momento tão recente, onde a gente vivenciou uma pandemia pelo um coronavírus, o SARS-CoV-2. É um prazer ter vocês aqui no R3K, mais um episódio do nosso podcast, Sua Saúde, Nossa Especialidade. Eu e a querida Rosana Richman, minha colega aqui de parceira, e temos o prazer e a honra de receber nossa querida doutora Nancy Belay, uma das maiores autoridades em influenza no mundo, professora da Unifesp, da Universidade Federal aqui de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Infectologia, entre tantos outros cargos, né, Nancy, entre outros títulos. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, é um prazer estar com você. Muito obrigada, é sempre bom ouvir vocês e hoje estar aqui com vocês no podcast. Muito mesmo, obrigada. O Renato falou que é uma das maiores autoridades do mundo, do Brasil nem se fala. Bom, obviamente, é quase intergaláctica. É intergaláctica. Nancy, o assunto hoje acho que é um assunto sério, né? É um assunto sério que eu acho que é importante a gente estar conversando exatamente para tentar esclarecer para quem está ouvindo a gente, etc., quando o Renato fala de um potencial, de um vírus, mutações e risco pandêmico. Então, primeira coisa, vamos começar do começo, né? Então, explica um pouquinho o que é esse H5N1, o que é uma gripe aviária e por que a gente tem essa preocupação e esse potencial de eventualmente virar um vírus pandêmico. Então, o H5N1 é um vírus que ficou conhecido para a espécie humana em 1997. Porque o influenza, ele é uma zoonose, né? Quando a gente fala zoonose, quer dizer, é um vírus que ele acomete diferentes animais, e a espécie humana também. Uhum. Só que tem os tipos, né? Então, são vários tipos de influenza, né? Todo mundo sabe, na cabeça de todo mundo está o H1N1, que é da última pandemia. É o mais famoso. Né? 2009, de 2009, né? Gripe suína e tal. Por quê? Porque era um vírus com muitos componentes de vírus suínos, etc. E existem vários tipos. Tem o H3N2, que também circula entre a gente. Esse H5N1, basicamente, era um vírus que causava doença em ave. Que tipo de doença? Uma doença leve, praticamente assintomática, né? Principalmente nas aves aquáticas. Quando foi em 1997, ele se tornou patogênico para aves domésticas, ganso, peru, galinha, e aí alta mortalidade. Aves? Nas aves. E houve o que a gente chama de um jump de espécie, spillover, como os outros falam. Ou seja, humanos se infectaram com esse vírus H5N1. Aonde? Onde mais tem criação de ave, não de forma segura, no continente asiático. Isso aconteceu em Hong Kong. Uhum. Então, houve uma patogenicidade desse vírus, que era um vírus que vivia em infecção assintomática em aves aquáticas, marrecos. Ou seja, ele se adapta... Ele se adapta por uma forma patogênica para aves domésticas. Então, a gente já vê que tem uma coisa que varia muito de espécie para espécie. E aí, pessoas, humanos que tinham convívio e foram jovens, foram crianças, que às vezes brincam com aves mortas, principalmente no continente asiático, sem segurança, se infectaram. Isso assustou o mundo. Quer dizer, esse vírus poderia causar uma infecção grave, letal em humanos. Foi aí que surgiu. E a OMS, a partir daí, começou a mapear quando acontecia vírus patogênicos do tipo H5, que nem todos são patogênicos, e quando isso acontecia em humano. E até 2019, mais ou menos, no mundo todo, a gente teve algumas recorrências que isso aconteceu, mas era sempre assim, da ave para o humano, não de humano para humano. Uhum. Né? E isso foi acontecendo, mas muito raro, né? Pelo menos no que foi detectado. Não chegou a 1.000 casos documentados no mundo todo, claro, vírus novo, espécie humana, alta letalidade. Mas foi assim até 2019, depois que as coisas começaram a mudar. E explica pra gente, por que um vírus novo
traz alta letalidade? Por que ele é mais grave do que o vírus da gripe comum? Qual a diferença de um vírus que vem da ave do vírus que já circula entre nós? Por que ele fica mais grave? Aí é até mais fácil de entender se a gente pensar no coronavírus, que foi assim também, né? Então, a gente começa a ter as primeiras infecções pelo vírus da gripe ou influenza, né? Em torno, né, dos 2 anos, 3 anos de idade, uma parte boa da população já teve a primeira infecção. A gente acredita que até os 8 anos de idade, a grande maioria, crianças, escola, aquilo que a Rosana fala muito bem sobre, já se infectou com o vírus influenza, mas com aqueles que a gente está convivendo agora. Aí vem um outro que é de animal, é a mesma coisa do coronavírus. O que acontece é um vírus totalmente novo, você até montar uma resposta imunológica, o vírus já fez estrago. E vírus, principalmente vírus respiratórios, em menos de 10 horas já replicou tanto no nosso epitélio que já começa a dar muito sintoma. A gente monta a resposta, mas a resposta é tardia. Claro, aí tem a questão de vacina, tudo que estão sendo preparadas, claro. Aí é outra história. Né? Só antes de mudar, a gente está falando muito de H3N2, H1N1, H5N1. O H e o N são hemaglutinina e neuraminidase, são 2 proteínas de superfície do vírus influenza. Isso. As que mais se modificam, tanto nas temporadas de influenza, epidemias anuais que a gente tem, como nessas grandes pandemias. Então, essas mudanças que você falou de um pulo de espécie que vem de é um H diferente dos normais, dos 5 que circulam entre a gente, dos gripes que a gente pega todo ano aqui, não é? Isso, é. A gente atualmente tem o H1N1, que é um H1, né? Que é o último, é o de 2009, da gripe suína, que está circulando. E a gente tem o H3N2, que circula desde 1968, que foi também um vírus de origem aviária que surgiu na Ásia, virou uma pandemia e foi circulando e permaneceu aí circulando, H1 e H3. Que é mais fácil H1 e H3, a gente tem um tipo de receptor que está aí no nosso corpo para coisas diferentes, mas que o vírus influenza se adapta bem. Então, nós humanos temos facilidade com vírus H1, H2, H3. H2 não está circulando, não circula. H5, nós não temos um receptor em todo o nosso trato respiratório para H5. Tem em alguns locais, nem tudo. Medicina não tem nada exato, né? Então, tem um pouco na conjuntiva, tem um pouco no bulbo olfatório, tem um pouco lá no alvéolo, lá no fim. Mas, assim, para a gente se infectar com vírus respiratório, a gente precisa de nasofaringe, a gente precisa de palato. Precisa ter muito receptor ali, trabalhando por outras coisas e o vírus chega e entra. Então, por isso que não tem essa facilidade de se infectar com H5. Agora ficou claro. E me fala uma coisa, só para também deixar claro. Quando a gente fala de vacina, o H1N1, H3N2, são os 2 que estão dentro das vacinas. Do vírus A, né? Que tem o vírus B também, né? Isso. É o que, só para deixar claro que é o que está dentro da vacina, e o H5 que a gente está conversando agora, o H5N1, claro que é algo que a gente vai falar em termos de risco, mas ele ainda não está dentro da vacina que a gente faz anualmente, etc. E nesse risco de transmissão que você começou a falar, então, quer dizer, nós, humanos, já entendi que nós não temos tanta essa facilidade em termos de receptor, mas existe um potencial, sim, desse vírus se tornar um vírus pandêmico. Em termos de transmissão, hoje, a gente está, pelo menos, entendendo que quem está se contaminando é quem teve contato com a ave, quem teve contato, sei lá, com o gado nos Estados Unidos por causa do leite. A nossa preocupação é a partir de quando? Quando começa a ter transmissão entre pessoas, já tem isso? Como é que está essa situação da transmissão? A gente não tem evidência de transmissão entre humanos do H5N1. A gente está cada vez mais próximo, mas esse próximo ainda pode ser muito longe, né? É imprevisível. É imprevisível. Por quê? Humanos já se infectaram, e a maioria dos casos em humanos que está se vendo nos Estados Unidos, porque, curiosamente, agora os Estados Unidos é o epicentro da preocupação com o vírus influenza novo, que
No século passado, todas as vezes era a Ásia, agora os Estados Unidos. 60 casos até agora, né? Tem os gados infectados. Isso, porque tem o gado infectado. Então, a preocupação, né, é que aconteça adaptações do vírus. Isso é um ponto. O vírus pode, o próprio H5, se adaptar, sofrer algumas mutações na sua hemaglutinina que facilite usar os nossos receptores que não são para H5. Então, sofre umas mutações ali e eu consigo me infectar. Isso é um fato. Outra coisa que pode acontecer é eu me infecto com H5 e, ao mesmo tempo, com H1 e o H3 que está circulando. E os vírus influenza conseguem recombinar entre si, como o coronavírus fez. Também se recombina entre si. Então, isso é outra preocupação. E surgir um vírus novo que tem um H1. H1 a gente reconhece no sentido, a gente deixa o vírus entrar. Então, isso é uma preocupação, ou de uma adaptação do próprio H5, ou de acontecer uma combinação desses vírus. E quando a gente fala combinação, parece uma coisa muito difícil, mas não é uma coisa muito fácil isso acontecer. E isso pode acontecer nos animais que a gente chama de intermediários, que aí entram suíno, raposas, o próprio gado, eventualmente, em estudos experimentais. Então, aí outros animais podem se infectar e aí deles é um laboratório. E os Estados Unidos têm esse potencial, porque vocês sabem, tem aquelas feiras de suínos, que a gente não tem esse costume aqui, né? Mas eles têm. E que a molecadinha vai lá, todo mundo conhece aquela cena da criancinha beijando um porquinho. Os suínos, eles se infectam com qualquer vírus influenza, tanto os aviários quanto os humanos. Então, tem vários caminhos que o vírus pode tomar e a preocupação é com essa questão, além da questão do gado. Mas vamos dar um panorama atual hoje. A gente ouve falar, não sei quantos milhões de aves foram sacrificadas, não sei quantos casos em humanos, apareceu na região da Louisiana um primeiro caso, aí no Canadá. Qual que é a situação atual? Onde que nós estamos no momento atual? Quantos infectados tem detectados, obviamente? Por quando se toma uma atitude de fazer esse sacrifício de aves? E o que o Brasil está fazendo para vigilância de vírus aviário, ou H5N1 aqui? Então, essa coisa de sacrificar as aves é uma coisa que é importante entender, que outro dia me perguntaram, bom, mas se sacrificar as aves, não vai sacrificar os mamíferos também? Então, as vacas, é só porque é um animal maior, é só por causa da carne? Não é bem isso. As aves, a gente sabe que grande parte do influenza que replica é no trato gastrointestinal. Das aves. Das aves. E as fezes de aves têm muito vírus e faz esse splash, voa longe, voa quilômetros, porque forma aerosol. Então, esse é um dos motivos que você acaba com o plantel. Porque você tem um plantel aqui infectado e voa fezes quilômetros, a depender da condição climática. E a ave voa também. Claro. Então, é diferente. E a ave morre. Então, você sabe onde está morrendo a ave, poucas doenças matam um plantel inteiro. Então, tem isso. E também você reproduz a ave com muito mais facilidade. Isso nunca aconteceu com gado. Então, isso é uma situação se discutindo. Primeiro, a maior parte dos casos em gado não é letal. Segundo, onde tem a maior quantidade de vírus é no leite, não é nas fezes do gado. Então, tem toda essa questão. Na verdade, a transmissão entre o gado está acontecendo por conta do produtor de leite, da pessoa que está ali, né, fazendo a ordenha do leite, que eventualmente se infecta, e as mãos. E não tem uma biossegurança como tem na produção que a gente tem aviária no país. A nossa produção é com extrema biossegurança. Então, não tem. Segundo, o transporte. Vende a vaca leiteira para outro lugar e ela leva ali na glândula mamária, porque ela também muito fica assintomática. Então, não tem sintoma. Inclusive, alguns humanos que se infectaram que não notaram a infecção. O estudo do CDC mostra 7% no estudo que eles fizeram em 100 ordenhadores. Não sei se é assim que fala, assim, né? 7% estava infectado e nem lembrava. Sem sintomas. Sem sintoma nenhum.
né? Provavelmente se infectou ali manipulando. Então, tem essa questão, as aves, há essa necessidade. Alguns países estão vacinando aves, já fizeram isso no passado. Alguns países estão vacinando animais, né? Criação de raposas, etc. E a Finlândia, alguns outros países acho que já começaram, mas a Finlândia foi a primeira que já tinha uma produção de vacina de H5N1, está vacinando o pessoal que trabalha com animais. Então, certo. Isso está em discussão. O profissional, para você evitar. Bom, o cuidado com o animal está aqui, mas eu tenho que evitar uma possível co-infecção, né? Então, o cara é vacinado para influenza sazonal e também toma uma vacina de H5, que já existem algumas vacinas prontas. Já entendemos o problema, já sabemos que temos um potencial aí de coisas que podem acontecer, e a pergunta agora é sobre prevenção. Ou seja, você já falou um pouco de vacina nas aves, vacina no gado, mas eu quero saber de vacina humana, né? Se a gente precisar, se isso realmente se expandir, como é que está em termos de desenvolvimento e mesmo quantidade, né? Porque a gente acabou de... Coronavírus mostrou para nós um exemplo que ninguém vai esquecer tão cedo. Então, assim, na verdade, desde que começou essa preocupação da OMS, várias farmas e países e laboratórios, né, governamentais já fizeram estudos com vacina. Claro que sempre vacina estudando a resposta imunológica, porque o vírus não circula entre humano, não dá para você fazer estudo de eficácia, etc., de efetividade. Então, vários países fizeram. Então, a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, como é um vírus totalmente novo, a gente vai precisar provavelmente de 2 doses de vacina. Eventualmente, alguma vacina com adjuvante, que a gente tem algumas experiências, vocês sabem melhor do que eu, mas assim, para um vírus totalmente novo, 1 dose só seria pouco. Então, assim, vários países já trabalharam com outras formulações do H5N1, porque como ele surgiu em 97, aí recorreu em 2003, o pessoal pegava o vírus que estava circulando nos animais, modificava um pouco e fazia vacina para humano. Então, já tem muita experiência com estudo, inclusive em voluntários. Respondeu bem, como que respondeu? Por isso, essa ideia de que vai se precisar de 2 doses, eventualmente vacina com adjuvante, vacinas, só para inclusive... explicar, com adjuvante no sentido de melhorar a resposta imune. Né? A função do adjuvante é exatamente poder potencializar a resposta imunológica. Isso. Vacinas sendo feitas para outros vírus aviários, por exemplo, H7, H10, com RNA mensageiro, como foram feitas algumas vacinas para Covid. E tem países que já têm vacinas estocadas. Elegeram lá, porque quando a gente fala do H5N1, não é um só. São milhares de H5N1, porque tem as aves, tem o gado, tem o humano que já se infectou e fez uma conjuntivite. Esse vírus também está sendo estudado para um potencial de vacina, porque tem sempre uma mutaçãozinha ou outra, né? Um tem olho verde, outro tem olho azul. É difícil você prever qual seria a melhor... Exatamente a cepa, né? E assim, a gente aprendeu muito isso com o coronavírus, né? Porque o vírus vai mudando, você prepara a vacina, ele vai mudando, mas ele tem uma resposta com aquela vacina. Então, vários países já têm vacinas prontas, inclusive estocadas, né? O Brasil está também nessa corrida. O Instituto Butantan já antes tinha uma preocupação, até com outro vírus que eu nem vou falar, que era o H7, e eles já tinham um protocolo de uma vacina de H7. E agora eles já têm a cepa, já estão trabalhando numa vacina com H5. Então, em termos de vacina, a gente já tem muita coisa no mundo preparada. Ou seja, diferente do que foi a pandemia da... Com certeza, com certeza. Vacina de influenza a gente faz há muitos anos, né, Nancy? Mesmo que seja uma influenza diferente, você cultivar em ovo, as vacinas têm outra tecnologia, a gente tem um parque produtivo, sim, industrial, pronto para fazer vacina de influenza em diversos lugares do planeta, né? E eu acho que isso é muito importante, porque a população é muito experimentada com vacina de influenza, né? Então, assim, temos confiança em vacinas de influenza, sabemos que elas são seguras, verdade, né? E temos a experiência da pandemia de coronavírus, que a Rosana falou em prevenção. Qualquer surto de doença respiratória que começa, a gente sabe que as máscaras são efetivas até que chegue uma vacina. Verdade. Então, isso acho que a população aprendeu muito,
com a pandemia de corona. E a gente tem remédio para influenza também, não vai ter que esperar um desenvolvimento de medicação para tratar. Essa era a minha próxima pergunta. A gente falou de prevenção na máscara, prevenção com vacinas e infectado. Para o influenza que circula hoje, a gente tem algumas drogas, no Brasil pelo menos uma, mas várias espalhadas aí pelo mundo. Essas drogas, será que servirão também para um eventual H5N1? Essa foi uma preocupação já em 2021 para 2022 do CDC. Nós estamos falando do Oseltamivir, em especial aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem o Oseltamivir, que é vendido como nome de Tamiflu, né? Então, o CDC, logo de cara, quando começou o H5N1 a avançar para as Américas, que a gente nunca teve esse problema aqui, né? Ele já foi testar, pegou a cepa e já foi testar ali e viu que há uma resposta para o Oseltamivir. E a gente tem outras drogas. A gente tem droga até de uso único, uma dose só. E todas essas drogas foram efetivas com H5N1. Boa então, notícia. Claro que tem toda uma questão de distribuição, de utilização adequada. E uma questão que eu acho que é muito importante a gente entender, né, e que a gente está falando muito disso agora, né, Rosana, que é a questão do antibiótico, o uso correto, porque se a gente tiver uma pandemia de influenza, influenza complica muito mais que coronavírus com infecção bacteriana. Né? Nós vamos ter que usar adequadamente e nós precisamos guardar os nossos antibióticos para uma futura pandemia de influenza. Que ao mesmo tempo todo mundo precisando. Então, acho que isso é uma mensagem importante. Sem dúvida, ou seja, recado dado em termos de usar, né? E nessas drogas, porque, como você falou, a influenza tem um potencial maior de complicações. Então, o que no passado a gente tinha falta era de drogas também de uso endovenoso, para pacientes mais críticos, né? Sim. Nós temos alguma coisa mais nova que também funcione para essa população? A gente tem Zanamivir endovenoso, né? O Peramivir, que é endovenoso. No Japão tem outras drogas que a gente não tem, Laninavir, tem várias drogas endovenosas, né? E uma coisa muito interessante, que tem uma droga, que é o Baloxavir, que é de droga dose única, e agora foram feitos estudos com 5 dias, e que não só você trata o indivíduo, como você diminui em 30% os casos domiciliares. Isso numa pandemia é excelente. Porque você trata o indivíduo e você segura a infecção enquanto você está ali distribuindo vacina, mesmo que você tenha até distribuir, vacinar todo mundo. Então, acho que a gente está num melhor cenário nesse sentido, né? Mas a gente tem que cuidar, porque é aquilo que eu falei, a gente está próximo. Tem estudos experimentais mostrando transmissão em animal de laboratório, entre animal de laboratório mamífero. Claro que do animal de laboratório para a espécie humana é outro passo, né? Mas a gente está se aproximando e é importante prevenir. Isso aí, né, Rosana? Dá tempo da última pergunta? Que eu acho que é muito... Não, porque assim, o que nos preocupa é em termos de vigilância. O Brasil está preparado, ou seja, nós estamos de olho na ave, no gado, mesmo nós, casos humanos, se eu atender um paciente que chega para mim, quadro respiratório, nós estamos preparados em termos de vigilância para entender quando que esse vírus realmente está circulando mais aqui no nosso país, Nancy? Então, a gente também houve um preparo do Ministério, né? E com certeza, quando a coisa da ave começou a chegar nas Américas, o Brasil, como exportador, né, de carne de frango, tem toda uma preocupação nesse sentido, mesmo antes da questão do gado. Então, tanto o MAPA, como o Ministério da Agricultura, da Economia, o Ministério da Saúde, tem todo um mapeamento de onde chegam as aves migratórias e chegaram aves com H5N1. Não houve nenhuma infecção humana, tem toda uma vigilância aos laboratórios especiais de detecção de vírus aviário. Então, a gente teve surtos em aves migratórias? Teve. Isso foi documentado, foi isolado. As pessoas que encontraram essas aves foram avaliadas, não tivemos nenhum caso. A gente tem uma biossegurança importante na criação, mas claro que a gente tem criação doméstica de ave, de suíno e de gado, né? Nesse sentido, a gente está preparado. Drogas, o governo distribui o Oseltamivir. Certo. O Butantan caminhando com uma vacina. Agora, é o que você falou, Rosana,
É o papel daquele médico que está na ponta, que de repente vai receber um imigrante ou um viajante que veio de uma área de risco, que começa um quadro respiratório. Ou um trabalhador de uma granja. Inusitado e que tem que estar atento. O grande papel é dessa pessoa, que vai ter que estar atento, vai ter que pensar e falar, isso aqui é uma coisa diferente, eu tenho que colher uma amostra e falar com uma Secretaria Municipal de Saúde, com alguém, para ver o que está acontecendo. Ou seja, podemos continuar consumindo leite, frango, ave, certo? Está tudo certo em relação à ingestão de alimentos. Não contamina ninguém. Não contamina ninguém. Claro. Eu acho que isso não é ingestão oral. Né? São o pessoal produtor que fica ali. Muito bom. Muito obrigado, Nancy. Vocês que nos acompanharam agora, eu acho que tivemos aí uma aula com a Nancy sobre os potenciais riscos, né, do H5N1 e da gripe aviária aqui entre nós. Nancy, a gente só tem a te agradecer. Siga a gente aqui nas nossas redes sociais, @R3K-oficial, @Rosana Richman, @Renato Kifuri, nos tocadores de podcast, onde o R3K também tem todos os outros, esses e outros episódios anteriores. Sua rede social é @Nancy Belay, tudo com Nancy com Y, Belay com 2 L's. Isso. Não é isso? @Nancy Belay. Tem muita informação de qualidade lá. Nancy, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez por estar conosco. Imagina, foi um prazer. Mais uma aula, né? Nancy é só aula. Muito obrigada, Nancy. Até a próxima.